Como fazer a diferença? Amigos e amigas, esta é a mensagem para viver melhor de hoje. Que Deus nos dê graça para, ao repartir deste pão que é a palavra de Deus, tenhamos o sucesso de poder, pelo Espírito Santo, penetrar no teu coração e nas tuas necessidades, como assim o Senhor tem agido nas minhas necessidades. Eu quero repartir uma palavra da parte de Deus no dia de hoje com você. Como fazer a diferença? Observem esta passagem que vamos ler. Capítulo 20 do segundo livro de Reis, capítulo 20 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar aqui uma passagem sobre o rei Ezequias. Uma pessoa que entendeu o que é fazer a diferença sem ser diferente. Aqui está a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma parte de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Muito bem. Ezequias, nesta passagem, nos mostra uma lição de como fazer a diferença sem ser diferente. Quando eu digo sem ser diferente, estou aqui citando algo para nós que nós não somos diferentes como seres humanos, somos pessoas, somos criados por Deus, criaturas dele. Mas fazer a diferença é fazer a diferença como filho de Deus, como alguém que tem o coração voltado para ele. Ezequias, o rei de Judá, que foi um rei que agradou ao Senhor nas suas atitudes, alguém que destruiu a idolatria, alguém que acabou com a adoração a ídolos, com os lugares de adoração a ídolos,
e induziu o povo a adorar somente ao Senhor. Então, Ezequias fez a diferença sem ser diferente, continuando sendo ser humano, mas fazendo a diferença. É para isso que eu te chamo a atenção no dia de hoje. Como Ezequias fez a diferença? Ezequias fez a diferença porque e teve a sua oração respondida por Deus no momento da sua aflição, porque a sua confiança era grande para com Deus. No capítulo 18, nós vemos aqui, no segundo livro de Reis, a partir do versículo 3, como ele se apegou de todo o coração ao Senhor. Diz a palavra assim, ó: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços até a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Veja bem, o apego de Ezequias ao Senhor foi de todo o coração. Então, essa foi a diferença, como fazer a diferença. Ezequias ainda tinha o seu coração totalmente voltado para Deus, segundo esta leitura que fizemos. Então, ele se manteve firme para com Deus e firme para com a sua palavra, firme para com a palavra de Deus. Versículo 6 do capítulo 18 de 2 Reis diz: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha que diferença, amigos. Eu quero aqui, então, com esta palavra, dizer para você o seguinte, que quando Deus encontra em nós algo diferente, Ele faz também alguma coisa para nós. Deus, Ele fez a Ezequias aquilo que ele precisava no momento. Talvez a gente esteja precisando muitas coisas naquele momento específico, e Deus, Ele vai fazer com maior naturalidade, sem fazer muita volta, sem precisarmos fazer nenhuma peregrinação. Deus vai fazer com toda naturalidade, porque Ele trabalha, Ele ama os seus e trabalha para o bem dos seus. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Então, o que Deus fez a Ezequias? Deus estava com ele. Deus deu grande êxito no seu agir. Quando Ezequias agia, Deus dava êxito. No versículo 7 do capítulo 18, nós encontramos aqui, ó: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Veja bem como o coração de Ezequias continuava íntegro diante do Senhor. Os seus inimigos, o inimigo de Judá, ele não fez aliança com o rei da Síria, que era inimigo de Judá. Pelo contrário, ele não serviu, ele serviu ao Senhor de todo o coração. E na hora da sua necessidade, o Senhor o atendeu. Então, continua aqui dizendo para você e para todos nós hoje: como é que nós podemos fazer a diferença hoje, nos nossos dias? A palavra diz, no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, e versículo 9, o seguinte: ó: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, se o Senhor se mostra forte para aqueles cujo coração é inteiramente dele, nós podemos fazer diferença hoje dessa maneira, confiando em Deus, nos apegando a Ele, nos apegando totalmente ao Senhor, nosso Deus, e nos apegando totalmente a Ele, mas nos apegando de todo o coração.
e também nos entregando totalmente a Ele e nos mantendo firme na palavra de Deus. E como é que nós conseguimos isso hoje, com tantas coisas que nos cercam, tantas pressões sociais, pressões psicológicas, pressões no nosso convívio familiar, muitas vezes? Como é que conseguimos? É dependendo da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo na nossa vida. Sem Jesus Cristo, nós não conseguimos êxito em nada. Nós hoje dependemos totalmente da presença de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que é o nosso consolador, para nos consolar na hora da aflição, na hora da luta, na hora da dificuldade e para nos guiar em todos os momentos na verdade. Diz a palavra que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, a palavra de hoje, ela diz que nós precisamos ficar atentos ao que Deus diz e nos manter firmes nas suas promessas, para não sermos discriminados neste mundo tão cruel, tão cheio de maldade, e não sermos também derrotados pelas situações. Apegue-se ao Senhor de todo o coração, porque Ele se mostra forte para aqueles que têm o coração totalmente dele. Abra o teu coração para Jesus, tenha esperança de salvação em Jesus Cristo, esperança de perdão dos pecados, confesse a Ele os teus pecados e se entregue totalmente a Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Esta é a mensagem para viver melhor hoje. Como fazer a diferença sem ser diferente? Somos iguais, somos humanos, mas temos uma diferença em nós, Jesus Cristo. Se nós confiamos nele, vamos fazer a diferença neste mundo tão conturbado. Que Jesus te abençoe, que Jesus lhe dê graça para continuar firme e tendo resposta todos os dias às tuas orações, às tuas súplicas, às tuas necessidades. Tenham um bom dia.